Olá pessoal, então vamos tentar fazer aqui uma pequena revisão do conteúdo de física que a gente viu nessa terceira unidade, que é basicamente a parte de calorimetria e a parte de gases, tá? Então acho que nada melhor do que a gente começar falando sobre o que é o conceito de calor, tá? Então o que é calor? Calor a gente vai definir como uma forma de energia, tá? A gente vai dizer que é uma energia térmica em trânsito, beleza? Então, que vai sair do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, né? Então, é uma troca, né? Algum corpo, chamar aqui um corpo A, e eu tiver um corpo B, a gente vai saber que esse corpo A ele vai ceder uma certa quantidade de calor para o corpo B. Isso se a temperatura de A for maior que a temperatura de B, certo? Isso vai acontecer até que eles atinjam um equilíbrio térmico, que é quando as temperaturas são iguais, tá? Isso é calor. Então, isso é quantidade de calor. Agora, alguns corpos eles vão ter, vão poder ter um ganho maior de quantidade de calor, em função do tempo, em função da temperatura, tá? Isso que a gente chama de capacidade térmica. Cada corpo, né, vai ter uma capacidade térmica diferente, tá? Então a capacidade térmica de um corpo, que a gente pode definir como a quantidade de calor necessário para mudar 1 grau de temperatura de um corpo, né? Então a capacidade térmica, se a gente fosse calcular, né, a fórmula seria da seguinte, seria o Czão, né, que a gente chama de Czão, é a quantidade de calor dividido pelo tempo, pela variação de temperatura, desculpa, tá? Essa seria a fórmula que a gente usaria aqui para calcular a capacidade térmica. Então é o Czão, beleza? Nosso Czão aí. Agora, isso é para um corpo, tá? Seria a quantidade de calor, que aí pode ser em calorias ou em joules, dividido pela temperatura, pela variação de temperatura, tá? Essa é a capacidade térmica. Agora, isso é para corpos, tá? Vou colocar assim. Isso aqui é para corpos. Beleza? Capacidade térmica é o Czão. Agora, quando eu estou falando de substância, né, um material, eu não vou falar de capacidade térmica, eu vou falar de calor específico. Certo? Então, esse aqui eu estou falando de um material, uma substância. Certo? Cada substância vai ter um calor específico diferente, que eu vou chamar de Czinho. Tá? Então, o calor específico vai ser bem parecido com capacidade térmica, a única diferença é que o calor específico, vou ter a massa aqui, ó. Tá? A massa vai ser importante. Então, cada substância vai ter um calor específico diferente, beleza? Então, a gente já pode lembrar, né, que a água, por exemplo, tem um alto calor específico. Ela demora muito para... ela precisa de muito calor, né? Ela precisa de muita quantidade de calor para poder mudar sua temperatura. Tá? É por isso que quando a gente vai para a praia, né, a areia vai estar quente, enquanto que a água ainda vai estar fria, né, de dia, né? Porque ela demora mais para esquentar, ela precisa de mais calor para esquentar, tá certo? Então o calor específico é isso. Então essa é a diferença entre capacidade térmica e o calor específico, tá? Essas duas coisas são muito importantes, tá? Da fórmula de calor específico, a gente já pode se ligar, ó, na quantidade de calor. Tá? A gente já pode se ligar aqui, ó, como é que eu calculo a quantidade de calor? A quantidade de calor a gente vai ter duas formas, dois tipos, né, de quantidade de calor. Então, vou ter aqui, ó, a quantidade de calor. Eu vou ter a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. A quantidade de calor sensível
é a responsável para mudar a temperatura, tá? Então, ela muda a temperatura. Enquanto que a quantidade de calor latente vai mudar o estado físico, tá? Então, por exemplo, eu posso ceder calor para um corpo e ele vai aquecer, né, obviamente, mas vai chegar um momento onde ele vai mudar o estado físico, ele vai sair do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Então a gente vai ter forma diferente aqui. Para o calor sensível aqui, ó, dessa equação, ó, a gente já pode chegar aqui, ó, no valor, uma outra equação, que é se eu isolar aqui o Q, né? Então eu vou chamar aqui o Q, vai ser igual, ó, se eu passar o M para lá e o ΔT também para lá, eu vou ter o M C ΔT, que a gente chama de Q-macete, né? Essa é a equação, tá, para calcular a quantidade de calor sensível de um corpo, tá? Então, assim eu consigo calcular quanto de calor preciso para mudar uma certa variação de temperatura. Tá bom? Já o calor latente, né, que a gente chama de Q-mole, ele só vai depender, ele não depende da temperatura, né? A gente sabe, né? Ele depende tem uma travadinha aqui. Ele vai depender apenas da massa e dessa constante que a gente chama de calor, calor latente, certo? Que pode ser calor latente de fusão ou de vaporização. Tá? Então essa é a fórmula aqui do calor latente. Beleza? Essas duas fórmulas são muito importantes, né, de se calcular. É só multiplicar, pessoal. Só multiplicar. Beleza? O que mole é isso. Tranquilo? E aí com isso a gente consegue fazer um diagrama de fases também, que é muito importante a gente entender, né? O que é o diagrama de fases? Então, imagina que se eu pegar aqui um gráfico da pressão pela temperatura. Vou fazer aqui o gráfico. O gráfico da pressão pela temperatura. A gente pode fazer o que a gente chama de diagrama de fases, que é basicamente o seguinte. Eu vou pegar aqui e isso vai me ajudar a entender o comportamento de um certo material em relação à temperatura e à pressão, tá? Então, por exemplo, posso ter uma substância aqui, vou pegar assim, que ela pode vir fazer algo desse tipo, né? Fazer um comportamento mais ou menos assim, certo? Onde aqui, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto triplo, tá? Ponto triplo, que é quando uma certa substância ela vai estar em 3 estados ao mesmo tempo. Como assim? Então aqui, ó, se ele estiver nessa região, ele está sólido. Aqui ele vai estar líquido. E aqui ele vai estar vapor. Certo? E aí o que acontece? O que pode acontecer, né, uma questão é a gente entender que vai ter diferentes processos. Ele pode sair do sólido para o líquido, ele pode sair do sólido para o vapor, que chama de sublimação, ou do vapor para o líquido, que é condensação, né? Fusão, enfim. Tem vários processos aqui, é só você ver a direção, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma setinha aqui, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu estou indo para o sólido para o líquido, né? Um processo. Então isso aqui é fusão. Se eu tiver aqui do líquido para o vapor, vaporização, né? Ou do sólido para o vapor, isso é sublimação, né? Que são as transformações de estado que a gente conhece, tá? Então entender o diagrama de fases é muito importante, beleza?
Então, o ponto triplo é quando ele é tanto sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo, certo? Muito importante entender o diagrama de fase, tá certo? E agora, para terminar essa parte, a gente vai falar dos gases, tá? Então, a primeira, entendeu que é um gás perfeito, né? Que tem todas aquelas hipóteses das colisões têm que ser elásticas, as partículas têm que ser pequenas, a energia é praticamente homogênea, né? Você vai ter partículas mais rápidas que outras, enfim. Então, esse é o que a gente chama de gases perfeitos, né? Ou gases ideais, tá certo? Então, é muito importante a gente entender esse conceito também, que vai estar lá na prova. Primeiro vamos lembrar que é a equação dos gases ideais, né? Que chama de equação dos gases ideais, que é chamada também de equação de Clapeyron, né? Clapeyron. Acho que é assim que se escreve. Não lembro, não tenho certeza. Vai ser PV é igual a nRT. Tá? Essa é a equação mais importante dos gases, porque ela vai relacionar as três principais funções de estado, que é pressão, volume e temperatura. Beleza? Outra coisa importante é a energia, né? Energia interna, né? Eu chamo também de energia cinética, né? Média, interna, né? De um gás. A energia das moléculas daquele gás. Se a gente for uma fórmula para lembrar, ó, a energia interna aqui, eu vou colocar aqui um I, vai depender apenas da temperatura. Ou seja, aqui eu vou ter a constante de Boltzmann, né? Vezes a temperatura, tá? Só depende disso. Tranquilo? Então, isso é a energia cinética, a energia interna de um gás. Tranquilo? E aí a gente vai ter as transformações gasosas. Vamos lembrar aqui. Se eu tiver uma transformação isotérmica, vamos começar com a isobárica. Se for isobárica, que é uma transformação isobárica, ou seja, eu tenho um gás e eu vou mexer nessas funções de estado, mas eu vou deixar a pressão constante. Tá? Então eu vou ter aqui a isobárica. Lembra da aqui, ó, iso, né? A palavra iso vem de igual, né? Bárica é pressão, então é pressão igual. Se a pressão é igual, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. A gente pode isolar aqui, né? O P e tal. Então eu vou ter que V sobre T é igual a V0 sobre T0, né? É só você pensar, se a pressão é constante, a única coisa que vai variar é o volume e a temperatura. E aí você tem essa equaçãozinha aqui. Se eu tiver uma transformação isovolumétrica, né, como a própria palavra já diz, isovolumétrica, agora o volume que é constante, então o que vai mexer é o quê? A pressão e a temperatura. Então eu vou ter P sobre T é igual a PO sobre TO. Isso é uma questão isovolumétrica, o volume é constante. Se a temperatura for constante, a gente chama de isotérmica. Tá? E aí eu vou ter que PV é igual a PO vezes VO. Tá? Essas são as transformações gasosas. Muito importante também de vocês se ligarem. Tá? Vai cair também questõezinhas dessas. Então é só vocês usarem essas questõezinhas aí, tá, pessoal? Então vai cair também a questão mais teóricas e tal. Tá? Tranquilo? Vamos terminar por aqui. E aí depois eu posso passar na lista, alguma coisa do tipo, fazer resolvendo questões. Certo? Valeu!